generoso para ofertar na casa do Senhor Jesus Cristo. Talvez o que Deus quer falar para nós nessa noite, preste bem atenção. Talvez você ache que essa mensagem não é para você, ou você não tem nada a ver com isso, mas talvez é uma chamada de Deus para a sua vida, para a nossa vida, para consertar muitas coisas que nós precisamos ajustar diante do Senhor Jesus. Então nós vamos falar sobre a oferta, vamos falar sobre a oração e vamos falar sobre o jejum. Nós vamos falar sobre a oferta à luz da palavra de Deus, a oração à luz da palavra de Deus e o jejum à luz da palavra de Deus. Eu já tenho que dizer algo para você, querido. Deus não mudou, Deus continua o mesmo. Amém? Deus continua o mesmo. Deus não encontra meios termos para pregar pela sua palavra. Deus zela pela sua justiça e pela sua verdade. Então, na Bíblia aqui, especialmente no Antigo Testamento, nós vamos encontrar uma variedade de oferta e sacrifícios que os israelitas ofereciam a quem? A Deus. Grave no seu coração, quando você vai oferecer uma oferta, acabamos de ofertar, vou pegar como exemplo, acabamos de ofertar na casa de Deus, amém? Essa oferta simplesmente não é uma oferta que você levanta do seu local. Pode sentar, irmã Edna, senta também para você participar, senta aí do lado da irmã Simone. Não é uma oferta que você chega simplesmente, você sai do seu lugar, é aberto aqui o gasofilácio, você simplesmente chega e remessa. Não, estes não são princípios bíblicos, não é uma orientação bíblica. Primeiro, você não está ofertando a homem, você está ofertando a quem? Diga, Deus. E quando nós ofertamos a Deus, nós não ofertamos de qualquer forma. Quando nós oferecemos algo a Deus, para oferecer esse algo a Deus, há uma forma especial para ser oferecida, para que Deus receba a nossa oferta. Amém? Então, quando nós falamos de oferta, abra a sua Bíblia lá em Levítico. Amém? No final, no último elo lá do jejum, oração, vou montar a apostila, está tudo preparado. Deixa eu mostrar para você aqui, para você ver aqui, irmão. Ó, olha aqui para mim, olha aqui rapidinho, ó. Você não vai pagar nada, de graça, amém? Ó, preparei com todo amor e carinho, ó. Deu trabalho, viu? Preparei com todo amor, com foto, tudo certinho, tudo preparadinho. Isso aqui no finalzinho, na última quinta-feira eu vou trazer já a impressa, a apostila, e vou entregar para você, para edificar a sua vida, para você estudar mais e mais na sua casa, em nome de Jesus, amém? Então, o primeiro ponto aqui, nós vamos falar sobre a oferta queimada. Sobre a oferta queimada à luz da palavra de Deus. Preste bem atenção, quando eu sei que nós vamos chegar onde você quer ouvir eu falar em nome de Jesus. Então, o primeiro ponto, se eu perguntar para você, porque você vai poder participar hoje, estamos no seminário. Qual foi a primeira oferta oferecida na Bíblia? Abel e Caim. Quem concorda com Jonas, diga amém. Quem concorda com Jonas que foi Abel e Caim, levanta a mão, rapidinho, sem vergonha. Amém? Vocês concordam que a primeira oferta na Bíblia Sagrada foi Abel e Caim? Amém? Então nós vamos ler à luz da palavra de Deus o que o Espírito Santo vai nos mostrar. Mas antes de voltarmos para Abel e Caim, para você entender, eu quero falar sobre a oferta queimada. Qual é a descrição dessa oferta? Era um animal completamente queimado a quem? Diga, a Deus. A Deus. A oferta queimada, quando nós olhamos à luz da palavra de Deus, há vários tipos de oferta. A oferta por sacrifício, a oferta por expiação, a oferta por culpa, a oferta por gratidão a Deus, por tudo que Deus tem feito. Então, em Levítico, nós vamos ver ali uma série de ofertas que o povo israelita, o povo de Deus, oferecia para Deus em forma do quê? De gratidão. Então a descrição aqui da oferta queimada era o animal completamente queimado no altar. Qual era o objetivo dessa oferta para você entender? Adoração total a Deus, entrega completa do ofertante. Quando você faz uma oferta para Deus, você entrega para quem? Para Deus. Mas aí deixa eu perguntar algo para você. Você já se perguntou, Deus está recebendo a minha oferta? Seja verdadeiro, você já se perguntou isso ou nunca passou na sua cabeça? Toda vez que você levanta do seu assento para trazer oferta para Deus aqui, seja verdadeiro, você já passou na sua cabeça, será que Deus está recebendo a minha oferta? Já passou ou nunca passou? Já passou? Alguns não. Alguns sim, alguns não, mas alguns nunca passou. Será que Deus está recebendo a minha oferta? Espera um pouquinho, será que Deus está recebendo, irmã Valdenice, meu louvor? Espera um pouquinho. Pastor, hoje está frio, eu me arrumei e vim para a igreja. Será que Deus vai me receber na sua presença hoje?
Não, isso é o que você pensa. Amém, glória a Deus. Mas será que Deus vai receber você na sua presença hoje? Na presença dEle? À luz da palavra de Deus, da ótica da Escritura Sagrada, o que nós temos feito, realizado, Deus nos recebe na presença dEle ou não? Sim. Deus mudou ou não? Deus continua o mesmo? Amém, amém. Então que Deus tenha misericórdia de nós, amém? Amém, queridos? Então o animal aqui para a oferta queimada, para prosseguirmos, era o quê? Era o novilho, o cordeiro, a pombinha, a rolinha, conforme a condição financeira. Você se recorda em Levítico 1 e Gênesis 22, quando Deus pediu o que para Abraão? O que Deus pediu para Abraão? Cadê os crentes? Qual foi o sacrifício que Deus pediu para Abraão? Fala sem medo, irmão Zé. Pediu o filho. Qual era o nome do filho? Isaac. Deus pediu o que para Abraão? O seu filho como sacrifício. Nós sabemos bem a história. Que Abraão não poupa esforços, pega o seu filho, prepara o holocausto, sobe ao monte para oferecer Isaac como sacrifício a Deus. O que eu quero chamar a atenção já para a oferta, para você entender? Deus pediu para Abraão, preste atenção que Deus está falando com você, conosco aqui, ó. Deus pediu para Abraão aquilo que Abraão tinha quantos, Isaac? Quantos? Só um. Só um. E Deus pediu aquele único um que Abraão tinha, Deus pediu como o quê? Sacrifício, como oferta a Deus. Para você entender um pouco, talvez Deus poderia falar assim para Abraão: Abraão, se você me ama de verdade, me oferece aquilo que você tem mais de valor nessa noite. Eu quero, para você resumir, não vou dificultar para você, Abraão, eu quero Isaac como sacrifício. Devia estar numa fé transbordante, né, Jonas? Porque a história não perde tempo de dizer o quê? Que Abraão não perde tempo e se prepara para oferecer Isaac como sacrifício, como oferta a Deus. Na realidade, o que Deus queria, não que Deus não soubesse, Deus queria ver qual seria a conduta de Abraão diante dele. Só que Abraão não perde tempo e oferece aquilo que ele tinha, exclusivamente para quê? Para Deus. Você consegue ver que Abraão não disse assim, ó, não tenho, não dá, não consigo. Nesse momento não dá para oferecer como sacrifício, Deus. Deus não perguntou se esse momento você pode oferecer como sacrifício. Deus te convocou e falou, eu quero que você oferte. Não estou perguntando se você quer ou não quer, eu estou te mandando, oferte. Deus, mas oferte. Deus, mas não tem como, é o único filho. Não me interessa. O que me interessa é a sua atitude mediante a dificuldade e o problema que você tem passado. Porque se você esperar o teu celeiro se abastar para você ofertar, na realidade você nunca vai ofertar na casa de Deus. Porque se você não oferta quando você não tem, quanto mais você tiver, menos você vai ofertar na casa de Deus. Porque você não está sendo fiel no momento da dificuldade, do problema. Quanto mais você tiver abastado, aí que você não oferta mesmo. Sabe o que acontece? Aí que você desvia. Aí que você foge da presença do Senhor. Porque crente que é crente, ele está firme o quê? Na presença. Ele não olha para a circunstância, ele abre o coração e fala, Deus, o que eu tenho é isso. Mas se for por amor a Ti, aqui está a minha parte, Deus. Ah, Deus! Aqui está a minha parte. E sabe o que é mais lindo da história? Que muitas das vezes é só isso que Deus faz conosco para provar a nossa fé. Para quando você ofertar, Deus falar, fica tranquilo. Você recebe o telefonema, a provisão está chegando. A solução está chegando, o problema está chegando, o socorro está chegando, o refúgio está chegando, porque Deus só queria ver qual seria a sua conduta, a sua disposição para ofertar e dizimar na casa de Deus. Então, quando Deus pede para Abraão, Isaac, ele não perde tempo. E qual é a aplicação espiritual? Entrega total da vida é a dependência de Deus, irmãos. É a dependência, nós não somos dependentes de Deus só quando as coisas vão bem, não. Ou tem crente que é dependente de Deus só quando as coisas vão bem? Por isso que eu perguntei para nós se você tem fé em Deus. Porque falar que nós temos fé em Deus é fácil. Querido, não feche a mão para você semear aquilo que Deus tem te confiado.
Não retém a bênção. Se você planta, você colhe. Se você semeia, se você planta banana, você colhe banana. Se você planta maçã, você colhe maçã. Se você semeia o trigo, você colhe o trigo. Se você retém, você colhe. Sim ou não? Não. Não tenta roubar Deus nas suas ofertas, não, irmão. Não tenta endurecer o seu coração para... olha como é que o crente é, para prosseguirmos aqui, para você participar e interagir, né, irmã Simone? Deus nos dá quantos por cento? 100%. Biblicamente falando, Deus nos dá 100%, que é o quê? O dízimo. Quem nos dá? Ou você tem dúvida que é Deus que está te dando um dízimo? Deus te abençoa com 100% da sua renda. E Deus pede um dízimo de a décima parte, 10% daquilo que você ganha. Então o teu dízimo sai 10% da onde? Daquilo que quem te confiou? Deus. Quem te deu capacidade para dizimar na casa de Deus? Deus. Quem te colocou 100% nas mãos e fala, agora como gratidão e fidelidade a mim, que vou te dar, olha só para você ver a confiança, irmãos. Olha para você ver, irmã Edna, Deus chega, a gente trabalha, luta, conquista, no meio da dificuldade, da peleja, Deus chega, irmã Mali, dá 100% na nossa mão, 100%. Aí Deus fala, eu estou te dando 100% de provisão, mas desses 100, eu quero que você me devolva, olha, o que você consegue ver isso? Lealdade. Ele confia 100 e ele fala, agora eu quero como lealdade, como prova do seu amor por mim, que você devolva 10% na minha casa. Ele não pergunta se você quiser, não, ele fala, você vai devolver 10% na minha casa. Ah, Deus, se você é nascido do Espírito Santo de Deus, você oferta e dizima com toda alegria. Então Deus confia 100 e Deus fala, agora me devolva 10. Não quero 5, não quero 6, não quero 7, não quero 8, não quero 50, não quero 100, não quero tudo, só quero 10. 10. Você devolvendo 10%, você já vai me mostrar uma lealdade extraordinária. Ah, Deus, 10 não dá, Deus, vou devolver 7,5. Pastor não vai saber, né, Diácono Jorge? Pastor não vai saber, vou devolver só 10%, só 7,5. Né, irmã? Só 7,5. Oi, amor, quer fazer? Pode fazer, pode fazer. O assunto não é dízimo, só para voltar aqui, o assunto hoje não é sobre dízimo, nós estamos falando sobre oferta, apesar do dízimo encaixar também. Deus pede quantos por cento? 10. Então, a Bíblia falou, ganhou R$1.000, a pessoa tinha que ofertar 100, dizimar 100, só dizimou 80, né? Com Deus tem meio termo. Aí Malaquias, só porque Malaquias vai dizer o quê? Tu me roubais do dízimo? Irmão, nós estamos falando de Deus. Você pode enganar os líderes, os pastores, você pode enganar a sua esposa, você pode falar que ganha 20 mil e ganha 200 mil, e ela não vai nem fazer conta quanto que você ganha. O homem, a mulher, você pode enganar, agora Deus você não engana. Se é 10, é 10. Se fôssemos olhar para a lei, você teria que talvez iria acrescentar a quinta parte, quer dizer, ia aumentar ainda mais a sua dívida diante de Deus, como diz em Levítico. Então, se Deus pede, Deus não está pedindo 18%, Deus está pedindo 10%, mas tudo isso é para mostrar o quê? A lealdade do seu povo. Respondeu ou não? Não? Não entra como, dízimo é dízimo. Pode entrar como oferta, você está entregando, para você entender, porque o brasileiro é esperto, sim ou não? O brasileiro é esperto, para a gente entender assim, o brasileiro é esperto. Você chegou então, você pegou R$1.000, para a gente tentar entender um pouquinho melhor. Você pegou R$1.000 de pagamento, você tinha que dar R$100. Só que você chegou aqui cambaleando. Chegou para a irmã Cirlei, um exemplo, irmã Cirlei. Quero entregar meu dízimo, irmã Cirlei. O que você está entregando, pastor? O dízimo. Ah, tá. Quanto tem aqui? Contou R$80. Só que você sabe
que você não pegou só 80. Então, na realidade, você já está fazendo o quê? Você já está tentando passar alguém para trás, não está? Porque quando a Fabíola chega com o dízimo dela para entregar para Deus, a Fabíola já sabe quanto que ganhou. O pastor Costa, quando chega para dizimar, o Jonas, quando chega, os demais, quando chega, ele já sabe quanto que Deus abençoou a vida deles. O que Deus quer é a primícia. O que Deus quer não é lidar com um crente trapaceiro. O que Deus quer é lidar com um crente fiel na palavra do Senhor. Então, quando você já chega, você recebeu 100, mas você já chegou com 80, irmã Cilei, está meu dízimo aqui, irmã Cilei, 80. Você já está fazendo o quê? Você já está mentindo, irmão. Você já sabe, você já está chegando. Se fosse igual a Ananias, Deus já mandava fogo e falar assim: ô crente, ser vergonha, mentiroso do inferno. Você está chegando com 80 reais, sendo que eu te abençoei, foi com 2.000. Eu te abençoei, eu te escancarei a janela do céu, você pegou empreita, torta e direita, aí você está ganhando dinheiro igual água, e você está chegando comigo com 500 reais, você está achando que quem é bobo? Você entendeu? Então você já chega tentando enganar o quê? A pessoa da igreja, e você esquece que Deus está olhando. Aí é diferente, não. Irmão, estou aqui, 80 reais de oferta. História mudou ou não? Opa, mudou, você já chegou como oferta. Estou aqui, pastor, igreja, 200 reais como oferta. Não, estou aqui, pastor, 70 reais, meu dízimo. Mas você já sabe que não é 70. Então você já está tentando passar alguém para trás. Por que nós falamos isso? Porque Deus nos dá 100 e Deus só pede 10 de volta. Isso mostra o que? A lealdade do povo de Deus diante dele. Isso mostra um coração grato e generoso. Um coração que ele não está enraizado pela avareza. Porque a avareza nos priva de fazer o quê? De ofertar e semear na casa de Deus. É um coração enrijecido. É um coração que ele acha que ele não depende do Senhor. Querido, não ande assim. Ande assim, ó. Porque do mesmo jeito que você anda assim, você pode semear, mas do mesmo jeito cai na sua mão também. Com a mãozinha assim, ó, pode talvez cair na sua mão, bate, cai e cai para fora. Porque está tanto com a mão fechada, amarrada assim, né, irmão Zé? Está tanto com a mão assim que a semente muitas vezes bate e cai. Agora, quando o cara está aqui, ó, nesse gesto de amor, de misericórdia, do jeito que ele semeia, vem semente que vem, cai na mãozinha dele, ele pega e Deus fala: Deus seja louvado. Porque uma mão aberta que está semeando é uma mão que também está colhendo. Amém, querido? Então, para prosseguirmos aqui, nós temos a oferta queimada, que foi lá o caso de Abraão, quando Deus pediu Isaac, que ele ofereceu como, não deixa de ser uma oferta, porque ele ia oferecer Isaac como uma oferta, e Deus proveu o quê? O cordeiro no último momento, irmãos, no último momento. Irmãos, deixa eu dizer para você uma coisa aqui de todo amor e coração. Não abre a boca para mentir para Deus, falar que você não tem não. Pastor, misericórdia. Não abre a boca para falar que você não tem não. Não abre a boca para você. Pensa 20.000 vezes para você falar assim: eu não tenho, eu tô quebrado, pastor. Estou quebrado, não posso ajudar com nada. Pense 1000 vezes para você pensar mesmo: estou quebrado mesmo, Deus, estou quebrado e o Senhor sabe. O Senhor está enganando o homem? Não, você está enganando Deus, porque muitas das vezes é Deus colocando problemas, situações nas suas mãos, para ver se você vai se compadecer ou não vai. O pouco com Deus se torna muito. O pouco com Deus se torna um milagre no último momento. Pastor, eu não tenho, mas eu creio que Deus vai prover. Está aqui a minha parte. Pastor, pastor, eu não tenho condição, mas está aqui, pastor, 10 reais para ajudar. Pastor, eu não tenho, mas Deus sabe, viúva pobre. Deus sabe, eu não tenho, Deus, pastor, mas está aqui. 2 reais, é os únicos 2 reais que eu tenho na carteira, mas eu não posso deixar de ficar fora desse ato profético. Está aqui meus 2 reais. Querido, você pode ter certeza, se for os 2 reais que você tem, e você se alicerçando diante de Deus, você pode ter certeza que Deus envia provisão. Você está acreditando mais no seu benefício do que em Deus. Misericórdia. Você está acreditando mais no benefício do INSS que está pingando todo mês a sua conta. Ou em Deus que tem te socorrido todos os dias. Deus que tem te livrado todos os dias. Deus que tem enviado provisão todos os dias. Deus que tem aberto porta todos os dias. Amém? Alguma pergunta? Deu para entender do dízimo? Irmã Peba, pode falar, por gentileza.
porque com Deus, irmãos, quem dita a regra é quem? É Deus. É Deus. É Deus. Por isso que todos que fazem parte dessa comunidade, dessa igreja, nós fazemos integração, apresentamos a visão da igreja, como a igreja pensa, o que a igreja defende, o que a igreja, regra de fé, de conduta, de doutrina. Por quê? Porque todos que participam dessa comunidade, eles têm um único pensamento e uma única só fé, e o quê? É Deus. É um povo que se reúne na mesma fé, no mesmo poder do Espírito Santo, crendo em cada promessa, em cada bênção determinada por Deus. Tanto que você pode ver que nós somos uma igreja, graças a Deus, que você não vê a igreja, nós batendo em culto para arrancar dinheiro. Você vê isso aqui? Fora a oferta, que é feito desafio para ofertar, parquinhos, essas coisas. Isso aí é normal. Mas você vê pregações em cima de dinheiro, batendo. Não. Por quê? Porque, graças a Deus, aqueles que fazem parte desta igreja já entendem qual é o propósito de Deus. É um povo grato e generoso. É um povo que não tem poupado esforços. Eu vejo a Fabíola mandando mensagem, o povo não tem poupado esforço. Pastor, conta comigo. Pastor, estamos juntos. Pastor, estamos juntos. Pastor, não posso. Amém, se não pode, Deus seja louvado. Mas agora, se você está sendo convocado por Deus e você está falando para Deus que não pode, eu fico triste de dizer, tem algo errado aí. Porque com certeza o nosso coração teria que transbordar por um convite. Não estou barganhando com você, falando, você teria que pensar 1000 vezes. Meu Deus, mas se é Deus me convocando para participar dessa causa, e eu estou falando que não posso, não tenho. Não tem como, pastor, não tem jeito. Você está conseguindo entender o que eu estou querendo mais ou menos mostrar para nós aqui? Você sendo convocado para Deus, Deus pedindo para você e você falando, não posso, não tenho Deus. Na realidade não é nem que você não pode, vai mentir para Deus, não tenho Deus. Deus fala e, vem conosco participar desse propósito. Não tenho Deus. Você enche o peito, puxa o ar que Deus te dá e mente para Deus, fala, não tenho Deus, condição no momento. E Deus fala, crente arteiro, você pode. Mas o problema é que você está permitindo que a avareza domine o seu coração. Você está preferindo reter do que semear na minha obra. Você está confiando na força do seu braço e não na força da promessa que eu fiz sobre a vossa vida. Amém? Então nós temos a oferta aqui para prosseguirmos, tem bastante coisa. Nós temos a oferta de manjares também. Quem já leu essa passagem em Levítico, a oferta de manjares? Poucas pessoas. O que era a oferta de manjares? Essa oferta de manjares, irmãos, ela era composta do quê? Farinha fina, azeite, incenso, bolo sem fermento. O objetivo era o quê? Agradecimento pela provisão diária. Não envolvia derramamento de sangue. Então esse tipo de oferta, que é a oferta de manjares, é uma oferta que não envolvia derramamento de sangue, mas era uma oferta do quê? De gratidão a Deus. Vou dar um exemplo para você entender. Você está desempregado. Você está desempregado e você chega na casa de Deus e fala para Deus, Deus, se o Senhor me abençoar com aquela porta de emprego, Deus, se o Senhor me abençoar com aquela porta de emprego, eu vou fazer aqui um culto de ação de graça, vou oferecer aqui uma oferta para o Senhor. Sabe, vou pegar um exemplo para você entender, para aumentar um pouco a sua fé. Se eu não estiver enganado, a irmã Edna me corrige. A irmã Edna, quando pegou o primeiro benefício, ofereceu para Deus, irmã Edna? Ah, mulherzinha de fé. Eu creio que muitos por aqui reteriam a mão, viu, irmã Edna? Pastor, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Mas a irmã Edna fez um propósito. Se Deus abençoasse de sair o benefício da aposentadoria, a irmã Edna falou o quê? Que ia fazer o primeiro pagamento para Deus. Você fez isso ou não, irmã Edna? Fez uma oferta para quem? Para Deus. Por aquilo que Deus respondeu para ela. Uma oferta de gratidão a Deus. Poderia ter endurecido o coração para cumprir com o propósito com Deus? Sim ou não? Sim. Talvez a dificuldade, até o momento, mas fez o quê? Pegou a sua oferta e ofereceu a Deus. E você não tenha dúvida que quando você tem daquilo que você tem, porque o milagre, irmãos, preste atenção aqui para você entender, para prosseguirmos. Porque o tempo é curto e nós vamos para a glória de Deus. O milagre, ele acontece quando você tira daquilo que você não tem. Você pode ver biblicamente que os maiores milagres extraordinários foi sempre no momento do quê? De escassez, que é onde realmente o crente mostra se ele serve ou não serve a Deus. Quer ver para você entender a luz da palavra de Deus? Quem já leu aqui a passagem,
quando o profeta Elias vai desafiar os profetas de Baal? Levanta a mão. De Jezabel. Quem? Já leu? Levanta a mão mais alta assim, para o diabo ouvir você lá no inferno. Fala, eita, crente conhece de Bíblia. Levanta a mão assim, amém? Quem já leu então, quando o profeta vai desafiar os profetas de quem? Como é que está acontecendo? Talvez você nunca leu, nunca viu nessa ótica. O que estava acontecendo quando Elias vai desafiar os profetas? O que estava acontecendo naquela região? Quem falou? Quem falou seca? Estava acontecendo o quê? Fala sem medo. Uma seca terrível. O profeta profetiza que por 3 anos não iria chover. Mas agora, preste atenção para você ver. Elias agora vai levantar o que para o Deus de Israel? Diga, um altar. Para você entender melhor. Elias vai oferecer o quê? Enche o peito e diga, uma oferta. Para quem? Em meio à seca. Elias prepara o holocausto, pega as pedras, coloca o animal, esquarteja o animal, coloca o animal. Elias faz o quê? Elias rasga um poço ao redor do holocausto, e Elias joga por quantas vezes água? Quantas? 3 vezes. Elias pega por 3 vezes e fala o quê para aquele povo? Joga bastante, diga sem medo, água. Mas se que Israel estava passando, eita, está pegando? Mas se que Elias estava oferecendo no altar para Deus, não é que Elias queria simplesmente encharcar, jogar água ali. O que Elias estava oferecendo naquele momento para aquele povo, Elias estava oferecendo aquilo que estava em falta, água. Mas a diferença estava oferecendo para quem? Para o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Elias pega aquilo que estava faltando em Israel no tempo de seca, pega aquela água e banha o holocausto. Por quê? Praticamente aquele povo estava dando somente aquilo que tinha, as últimas gotas de água, mas estavam oferecendo para quem? Para Deus. E Deus responde com fogo. Deus recebeu ou não? E quando Deus recebe a oferta, o que vem? A chuva. O que o profeta ensina o quê? Que nos maiores problemas e dificuldades é onde acontecem os maiores milagres. Elias oferece a água, estava escassez já com o Jorge, não tinha água, não estava chovendo. Mas agora Elias fala, pega os tornéis, pode encharcar, porque vamos oferecer o que tem de melhor para ele. Porque o pouco com ele se torna muito. Elias encharca aquele holocausto e Deus responde com fogo. É isso que Deus está falando para nós. Quando nós ofertamos no momento da nossa dificuldade, quando nós achamos que não tem mais condição, é aí que Deus vem e nos surpreende. É aí que Deus vem e mostra: eis que sou eu, o Senhor, o seu Deus, na sua vida, que tem te sustentado. Quando nós oferecemos a oferta a Deus, então, como eu falei da irmã Égida, quando a irmã Égida fez esse propósito com Deus, ela ofereceu uma oferta de gratidão a Deus. Uma oferta de gratidão a Deus. Então essa oferta que eu falei para vocês, a oferta de manjares, é uma oferta que ela não tinha sacrifício, derramamento de sangue. Era oferecido o que? A farinha, o azeite, o trigo, tudo em prol para a glória de Deus. Pelo milagre alcançado, por uma porta aberta, por um sonho realizado, por um livramento. Quer dizer, são pessoas que elas são gratas a Deus. Elas são gratas a Deus por aquilo que Deus tem feito pela vida delas. Mas também tem o que? A oferta pacífica. A descrição é o que? Parte do holocausto era queimado, parte era comida pelo sacerdote e outra pelo ofertante. Qual era o objetivo dessa oferta pacífica? Comunhão com Deus, ação de graça, voto cumprido ou agradecimento por bênçãos recebidas. Levítico 3, 7, 11 e 21. Que leva o que? A comunhão de Deus, a comunhão cristã. Então é a oferta que a pessoa oferece pelo milagre alcançado. É um coração grato e generoso a Deus. E quando nós retemos a oferta, irmãos, isso nos priva da gente alcançar bênçãos de Deus, sabia? Isso nos priva de alcançar bênção de Deus. Quem está entendendo? Alguma pergunta? Não? A oferta pelo pecado, sacrifício de animal para expiação de pecados cometidos por ignorância. Qual era o objetivo dessa oferta?
obter o perdão e a purificação do pecado. Levítico 4, quando um sacerdote ou líder pecava involuntariamente, a confissão e o arrependimento. Você quer ver outro exemplo, irmãos, para você entender? Falava hoje com a Fabíola, hoje, somos salvos pela graça? Sim ou não? Sim. Somos salvos pela graça, isso nada vai te impedir. Né? De onde você vem, de Deus. Só que enquanto nós vivemos aqui nessa terra, há circunstâncias espirituais que tentam nos impedir de viver o quê? O extraordinário de Deus. Há situações que tentam nos impedir de prosseguirmos, como nós falamos aqui. Vamos pegar essa parte da oferta, falando um pouquinho do pecado aqui. Você pode ver, tem famílias que são totalmente o quê? Destruídas, sim ou não? Tem pecados que, se nós formos olhar aqui para outra ótica aqui, que estão presos o quê? Em maldições hereditárias, gerações. Famílias que estão presas no álcool, você conhece alguém ou não? Famílias que estão presas no álcool, famílias que estão presas na prostituição, famílias que têm bandido no meio da família, vem do pai, vem da mãe, passa por um outro. Famílias que estão presas em lesbianismo, homossexualidade, vem de pai, vem de mãe, vai passando e pega a família, e pega neto, e pega sobrinho, e pega prima. Quando você vê, está aquele negócio dominando toda a família. Você acha normal? Sim ou não? Não, aquilo ali é uma maldição espiritual que está operando naquele ambiente. Pessoas que, igual nós temos esse problema, a maioria tem finanças, você está ali lutando, parece que quando você vê tem algo que você está patinando de novo, não está? Você patina de novo, é coisa espiritual, é coisas espirituais que precisam ser o quê? Quebradas. São erros que estão presos no passado, que não impede você o quê? Você ser salvo é uma coisa, mas você viver a bênção agora que é outra. Famílias que vêm de linhagem de prostituição, derramamento de sangue, famílias que se apoderaram de algo impróprio. Você acha que isso não vai acarretar na sua vida, você que se apoderou de algo impróprio? Sim ou não? Você se apoderou de algo que nunca foi seu, mas você se apoderou e disse que é seu, mas o diabo sabe que não é seu. Mas você tenta enganar Deus e tenta enganar o diabo, mas o diabo sabe que não é seu, só que daí o diabo é o que vai cobrar diante de Deus. Você se recorda quando Satanás se coloca diante de Deus e Deus pergunta de onde você vem, Satanás? Satanás fala, eu venho de passear e rodear E Deus pergunta assim, você tem visto o meu servo Jó? Tenho, claro que eu tenho visto. Claro, oxe Deus. O Senhor tem abençoado aquele homem, Deus, tudo que aquele homem faz prospera. Prospera por quê? Porque realmente a proteção de Deus estava sobre a vida de Jó. Mas agora você acha que o vosso inimigo Satanás não teria a cara de pau e a ousadia de se colocar diante de Deus e falar, você não pode abençoar o pastor David. Por que Satanás não pode? Porque você estaria sendo injusto. Se você abençoar ele da forma que ele está agora, você seria injusto. Você não poderia passar a mão na cabeça dele, Deus, agora. Você sabe bem, porque diante do que você sonda e conhece, você sabe que eu tenho direito sobre a vida dele. O Senhor sabe bem, Deus. Aquela pessoa se apoderou daquilo que não é dela. Você sabe que pelas leis espirituais, sou eu que vou reger a vida dela. Você está conseguindo entender? O inimigo é o primeiro a se colocar diante de Deus para falar assim, não, Deus. Não. O que ele tem feito, o que ela tem feito, vai completamente fora daquilo que a sua palavra orienta. E não tem como você ser justo com um e injusto com o outro, porque a balança de Deus é fiel. Então são coisas que acarretam no nosso passado que vem pegando a família, irmãos. Você acha normal, para voltarmos para a oferta, famílias que os filhos estão presos no álcool? Sim ou não? Famílias que os filhos estão presos na bebedeira? Famílias que os filhos estão presos na prostituição, na lascívia, na promiscuidade, no adultério, na idolatria, na feitiçaria, na macumbaria? Famílias que continuam, maldições que vêm, maldições que acompanham, que não são quebradas. Maldições que estão alicerçadas dentro da família, e isso não vai envolver com a tua salvação, mas vai envolver com a maldição que você vai carregar enquanto você estiver aqui nessa terra. Quem está entendendo? Quem está com frio, diga amém.
São coisas, são maldições, irmãos, que acarreta a nossa vida. São maldições que acarretam a nossa vida. São pecados que precisam ser confessados, são pecados que precisam ser apresentados diante de Deus, são situações que têm que ser decretadas diante de Deus, quebradas, são pecados de pais, de mães, de avós, de bisavós, são demônios que estão presos na família, que estão ali no teu pé, no calcanhar, que não quer deixar você, que por direito, ele quer reivindicar espiritualmente aquilo que ele tem por direito. Porque da mesma forma que nós somos abençoados, a herança tem herança com toda sorte de bênção, não tem? Mas tem heranças que são maldições. E infelizmente você recebeu ela querendo você ou não. Sabe por quê? Porque você teve um pai, sim ou não? Você teve uma mãe, sim ou não? Você teve um avô, sim ou não? Um bisavô, sim ou não? E quando nós falamos de filho, tem o que? Herança. Seja ela uma herança para ser bênção, seja uma herança para receber bens materiais na sua vida, ou seja uma herança para você receber a conta para pagar. Dinheiro que talvez você se apropriou de forma errada. Dinheiro que você se adquiriu de forma equivocada. Dinheiro que você pegou de onde não podia pegar. Dinheiro que você tocou quando você não podia tocar. Coisas que você carregou, onde você esquece que os olhos humanos não conseguem ver, mas Deus sonda e conhece, o diabo está ali. Vai firme. Pega mesmo, se apodera, é seu, tá? Estou te dando, é seu, tá? Mas a realidade não é seu, mas ele fala, pode pegar que ninguém está vendo, é seu. Fica tranquilo que nós vamos fazer um bom trabalhado do espiritual, eu e você junto. Você consegue ver? A trapaça, quando você tenta trapacear uma pessoa para trás, passar ela para trás, enganar ela. Quando você vai vender um carro que o motor está fundido, quando você vai vender uma casa que está tudo... Querido, o espiritual vai cobrar de você. O espiritual vai cobrar de você. Talvez não chegue agora, mas chegue. Mas o problema é que antes chegasse da sua conta, não chegasse no cangote do seu filho. Antes você tivesse a ousadia de pagar e acertar diante de Deus a situação. Mas o problema é quando essa maldição vem para quem pagar? Os filhos. Os filhos. Quem está entendendo? Você quer ver uma situação para você entender a respeito disso um pouquinho? Quem se recorda aqui quando Davi fez o censo em Israel? Quem já leu? Quando o rei Davi faz um censo. Só a irmã Simone? Eita glória, dá uma glória a Deus, amém? Davi fez um censo em Israel, amém? Quem tinha dado vitória para Davi em todos os momentos? Quem? Deus. Aí não sei por que de acho, Jonas, chega um período da história, Davi e crica que queria fazer um censo para contar os valentes de Israel, de Judá, Jerusalém. Só que isso entristece o coração de quem? Deus. Só para você entender um pouquinho aqui. Deus se emborrece. Deus agora manda o profeta Samuel chegar em Davi. Não sei qual é Samuel. Chegar em Davi. Fala que Deus o entristeceu, porque nunca houve necessidade, porque Deus sempre tinha entregado as vitórias nas mãos de Davi. Só que qual era o problema? Davi estava se achando. Davi estava se achando. Talvez pelo momento da história, Davi começa a se achar. Eu sou. Quem é ele? Jesus Cristo de Nazaré. Não. As ovelhas são de quem? Diga. Jesus. A minha igreja. Não. Misericórdia. A igreja que o Senhor me confiou para cuidá-la. Não. Meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder. Me perdoa, Deus. Não é as minhas ovelhas, Deus, são as suas ovelhas, a qual o Senhor me confiou para instruir na sua palavra. É a sua casa, Deus, é a sua noiva. São os seus escolhidos, são os seus ungidos, são sua nação santa. Deus, sou apenas um dispenseiro para cuidar daquilo que o Senhor me confiou pela sua misericórdia. Não tem nada minha. Se tem algum dono aqui, é o Senhor. Aí, Deus manda o profeta e Deus vai enviar o que agora? 3 situações para Davi escolher. Por causa do quê? Por causa do pé? O profeta apresenta 3 situações. Você quer a espada, quer a guerra, quer a peste. Davi, talvez no desespero, Davi pede o quê? Davi escolhe o quê? A peste. A Covid veio aí. Matou bastante? Ô peste, não foi? Veio. Aí Davi pede a peste, só que olha o problema do pecadinho, irmã Ipema.
Quem pecou? Fala sem medo, quem pecou? Mas agora quem vai pagar é todo mundo. Quem pecou foi um infeliz. Mas a conta vai vir para todo mundo. E ele escolhe a peste. E ele fica desesperado, porque de repente o texto vai dizer que ele vê um anjo sobre um monte. Ele vê um anjo sobre um monte com a espada desbanhada para começar a executar aquilo que Deus determinou. Agora Davi corre até aquele monte. Duro que o proprietário daquele monte onde Davi vê o anjo, o proprietário, quando o rei chega lá, fala assim: meu senhor, fica tranquilo, eu vou te dar a terra, vou te dar os bois, vou te dar tudo para oferecer. Davi fala: ei, pode parar. Oferecerei eu algo a Deus que não gere para mim nenhum tipo de dificuldade. O que Davi estava falando é o quê? Oferecerei eu algo a Deus que não gere nada para mim, no sentido que de custo. O que Davi estava falando? Fica tranquilo. O que precisar, eu vou ofertar diante de Deus. Vai sair do meu bolso. Não é que reuniu todo mundo e eu estou fazendo parte. Não. Vai sair do meu bolso, vai sair do meu salário, vai sair do meu ordenado. Não vou pegar carona no vácuo, porque não. Vai gerar um custo para mim. Qual é o custo? Isso vai ser: Davi vai, compra a terra, e Davi compra os bois, oferece o sacrifício a Deus. Deus recebe ou não? Sim ou não? Deus recebe e cessa a peste. O que você aprende com isso? O que nós podemos aprender com isso no sentido da oferta para você entender? Davi pecou contra Deus. E mediante aquela situação que Davi cometeu, a população ia sofrer de lambuja por causa do pecado dele. Mas ele, rápido, sábio, ele oferece o quê? Uma oferta de paz diante de Deus. E Deus recebe a oferta e o anjo recolhe a espada. Quer dizer, Deus não permite que a peste venha. Por quê? Tudo isso através de uma oferta que Davi ofereceu a Deus pelo um pecado que ele cometeu, por uma simples ignorância. O que nós aprendemos isso? Nós podemos dizer como uma oferta de remissão. Talvez você ache, querido, que não tem nada a ver com o espiritual, não tem nada a ver. Talvez você olhe assim e fale assim: pastor, não tem nada a ver isso. Cristo morreu na cruz, morreu. É salvo pela graça? É salvo pela graça. Mas eu estou falando para você viver agora. No céu vai precisar de dinheiro? No céu vai precisar de dinheiro ou não? Não. O céu vai ser alegria, vai ser festa. Você vai entrar pela graça. Mas enquanto você não parte para o céu, você quer viver o melhor nessa terra, não quer? Só que o espiritual quer te impedir de tudo quanto é jeito de você, para você não viver uma vida transbordante, cheia da presença de Deus. Sabe por quê? Porque o espiritual opera no espiritual. A legalidade. O inimigo reivindica, o inimigo fala: não vou deixar, não vai para frente. Daqui para frente eu vou estar até o gosto para ele tentar. Eu vou estar até dar o gostinho para ele tentar. Ele vai sentir que está começando. Mas daqui a pouco eu pego, eu puxo pela corda de novo. Por quê? Porque o controle da vida dele está nas minhas mãos. Não chega a ser triste? Eu até vou dar um gosto, eu vou fazer de conta que ele vai sair dessa vez dessa situação. Eu vou fazer de conta que ele vai sair. Mas você fala assim: ah, mas Deus é maior. Não é, porque Deus opera dentro da justiça. E se o espiritual da parte do inferno tem operado na nossa vida, Deus não pode fazer nada. Pastor, mas é Deus, mas Ele opera dentro da sua justiça e da sua verdade. Porque aquele que tem conta da sua vida chega para Deus e fala: pertence a mim. Essa corda que eu conduzo Ele, Deus, quem me entregou nas minhas mãos foi Ele mesmo. Esse cabestro, Deus, que eu coloquei na cabecinha dele, nos pezinhos dele, quem me entregou foi Ele mesmo. Eu estava de boa, Deus, eu estava de boa por aí, irmão, eu estava de boa, né? Eu estava de boa, foi Ele que me convocou, foi Ele que me chamou, Deus, e chegou, catou o cabestro assim, colocou nas minhas mãos e falou assim: ó diabo, cuida da minha vida. Cuida da minha vida a partir de agora, cuida da minha vida nessa tramóia, cuida da minha vida nessa falcatrua, cuida da minha vida para tentar passar essa pessoa para trás, cuida da minha vida para tentar roubar no dízimo, nas ofertas, Deus, cuida. Eu estava de boa, quem me chamou foi Ele. Você consegue entender ou não?
A comparação para você entender. Então a legalidade é algo que impede. A legalidade espiritual no sentido da oferta. Para você entender, aqui Davi ofereceu uma oferta para Deus pelo quê? Pelo seu pecado. Quem daqui a maioria era católico, levanta a mão. Levanta a mãozinha. Acho que todo mundo, né? Todo mundo, da família, todo mundo. Todos nós viemos de famílias o quê? Idólatra. Com certeza seu pai era um idólatra. Com certeza sua mãe era uma idólatra. Com certeza, foi igual dando um exemplo aqui, quando nós fizemos aqui, uma irmã, para você ver, o nome dela, no conversando, fazendo a integração, conversando, vai de cá, vai de lá, mergulhando a fundo, o nome dela foi consagrado uma santa. Eu falei, não, minha irmã, não, antes de você fazer parte dessa comunidade aqui, vamos sentar comigo aqui, vamos fazer uma oração de renúncia agora, vamos quebrar vamos orar a Deus aqui agora. Consagrada a santo, filho. Talvez o seu nome foi consagrado a santos. Você já parou para pensar se esse laço está preso ainda no passado ou não? Você já parou para pensar se a tua vida foi consagrada quando teu pai e tua mãe era devoto? Se a tua vida foi consagrada aos demônios, às imagens, às esculturas, aos santos? Você já parou para pensar se teu bisavô, você já parou para pensar se muitas das vezes você foi consagrado mesmo a uma imagem, a um santo, e você não entende por que o negócio não flui, por que você não anda? Porque o santo não pode fazer nada. Mas talvez você foi consagrado numa situação que te arremete, te aprisiona até nos dias atuais. Talvez você nunca parou. Vou fazer, sabe uma coisa, Deus? Eu vou preparar uma oferta, vou oferecer uma oferta a Deus pelo... pastor, não tem nada a ver, tem tudo a ver. Sabe de uma coisa, Deus? Vou pegar aqui, vou comprar 50 cestas básicas, Deus. E vou oferecer ao Senhor como oferta, sacrifício, pedindo em prol de perdão por tudo que meus antepassados cometeram contra o Senhor em ignorância. Já passou isso na sua cabeça ou não? Ou nunca passou? Não, né? Nunca. Porque talvez você ache que o laço do passado na sua vida está rompido. Mas se você puxar a capivara bem direitinho, você tem coisa presa com o seu passado ainda. Se você puxar bem direitinho, você tem coisas presas no seu passado. Você quer ver só uma historinha para você entender aqui, irmãos? Eu vi algo hoje dizendo assim, uma pastora dizendo assim, não fique encantado com nenhum, ela fazendo a comparação do homem ou mulher. É tão bonitinho quando você vê um idoso de cabelinho branco, sim ou não? Sim ou não? Ela falando assim, não fique impressionado com um idoso de cabelinho todo branco, que bonitinho, não, ele tem um passado. E talvez é um passado que você não queria nem saber. E ela contando que essa família, olha para você ver a história. Essa família, sabe o que eles eram, irmãos? Pastores. Se converteram no meio do caminho, irmã Edna. Se tornaram pastores, mas carregavam um pecadinho bem secreto dentro. Que eles acharam que Deus, por aceitar a Deus, por não acabou. Ninguém está vendo. Olha para você ver a história, irmão Zé. O que aconteceu nessa história dessa mulher? O marido dela, ela traiu o marido, irmã Edna. Ela traiu o marido. O que o marido fez? O marido matou o amante. E enterrou aonde? No fundo de casa. E falou assim para ela. Não é história para boi dormir, não, é verdade. Falou assim para ela, teu amante está enterrado aqui, tá? Eu deixei um lugar para você. Boquinha calada. Não fica com graça, porque senão a próxima que entra. E sabe o que ela fez, irmã? Bola para frente, vamos viver. E bola para frente. Se renderam no caminho do Senhor Jesus. Sabe quando que ela foi contar isso? Quando uma filha começou a doer de doença crônica renal, no leito da enfermidade. Essa pastora fazendo esse trabalho com ele, puxando essa história para trás, foram descobrir, não tinha confessado o pecado, carregava aquela culpa dentro de si, mas o espiritual controlava a vida dela. Então ela fala, não se alegre com todo idosinho de cabelinho branquinho, porque todo mundo tem uma história, e muitas das vezes se você souber a história dele, você vai ficar de queixo caído. O que fez? E ela conduziu essa família a fazer o quê? A oferecer um sacrifício para Deus. Por culpa dos antepassados, por culpa daqueles casal ter cometido aquela situação que aconteceu na vida deles. E a partir daquele momento, irmãos, a vida deles mudou. Mudou.
é legalidade espiritual no âmbito espiritual. Você tem que entender que Deus recebe, então, é oferta pela culpa, a oferta deliberada, é a oferta por primícia, é a oferta por colheita, que era no caso do dízimo, as primícias. Você pode ver bem quando Caim e Abel, a primeira oferta que nós falamos aqui, para prosseguirmos, Caim e Abel ofereceu a oferta, Deus recebeu a oferta só de quem? Hã? Ô Fer, coloca ali o versículo para mim, rapidinho, para a gente ler o versículo só. Coloca lá Gênesis 4:4. Gênesis 4:4. Gênesis 4:4, ó. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias das suas ovelhas, e o Senhor escolheu bem Abel e a sua oferta. Pode passar ali, Fer, rapidinho. Mas não escolheu Caim e a sua oferta. Por isso Caim ficou furioso e ficou com o semblante. Passa, Fer. Então o Senhor perguntou a Caim: por que tirastes? Você lembra que eu perguntei? Vou voltar um pouquinho. Lembra que eu falei para você no comecinho que a gente falou da oferta? Ó, irmã Cirlei, está aqui meu dízimo. Quanto que é? Aí a irmã talvez até pergunte. Começa a perguntar, tá, irmã Cirlei? Começa a perguntar a partir de hoje. Faz o crente confirmar. Ele vai pesar no coração dele. Quanto que é, irmão? Quanto que é teu dízimo? Ah, é 100 reais. 100 reais? Amém. Que ele vai pensar duas vezes. Oh, meu Deus. Deus do céu. Santo Jesus. É 100 reais o dízimo mesmo? É dízimo? Pergunta para ele assim a partir de hoje, irmã Simone. Irmã Cirlei, para prosseguir. É dízimo ou oferta? A oferta? Amém. Não é dízimo. Ah, então teu dízimo é 100 reais de dízimo? Amém. Lembra que eu falei para você de tentar enganar? Ó, Caim e Abel ofereceram o sacrifício para Deus. Deus recebeu de Abel. Então o Senhor perguntou a Caim: por que tirastes? E por que está com o semblante abatido? Passa aqui. Se procedes bem, não o quê? O que está escrito lá? Se procede bem, quer dizer, teu semblante estaria bem. Mas se não procede bem, o pecado jaz na sua porta. E o desejo dele será contra ti, mas tu deve dominar. Você vê que os dois ofereceram para Deus o que? Uma oferta, irmãos. Aí eu pergunto para você: Deus mudou? Não mudou. Os dois prepararam a oferta e ofereceram para Deus. Deus recebe de Abel, Deus não recebe de Caim. Só que Caim tem a cara de pau de falar assim: Deus, ô Deus. Aí Deus olha para ele e fala assim: Caim, será que se você não fizer o que é certo aos meus olhos, eu não receberei a sua oferta, como recebi de Abel? Talvez Deus falaria diferente: Caim, você quer passar a mão na minha cara, Caim? Sou Deus, Caim. Sou eu, Criador do céu e da terra. Faz o que é certo aos meus olhos, que eu recebo a sua oferta. Faz o que é certo aos meus olhos, que eu recebo você na minha presença. Faz o que é certo aos meus olhos, que eu recebo o teu holocausto. Faz o que é certo aos meus olhos, que eu recebo o seu dízimo. Faz o que é certo aos meus olhos, que eu recebo a sua oferta. Faz o que é certo aos meus olhos, eu recebo a vossa oração. Mas agora, como é que você quer que eu receba essa oferta de qualquer jeito, Caim? Está conseguindo entender? Igreja, como é que você quer que eu receba essa oferta aí que você está me oferecendo de qualquer jeito? Aí você chega para Deus e fala: tenho ofertado, tenho dizimado, tenho feito, e nada de Deus responder, e nada da história mudar. Deus, eu tenho feito, e Deus fala: faz o que é certo aos meus olhos que eu vou receber. Faz o que é certo aos meus olhos que eu vou receber. Quem está entendendo? Então, quando nós olhamos para o passado, há situações que nos prendem no passado, infelizmente, irmãos. Há situações que você for olhar para o teu espiritual, tem coisas que ainda estão alicerçadas na sua vida de passado. Por ignorância dos seus pais, das suas mães, dos avós, bisavós. Por ignorância, por idolatria, por santos, por imagens, por escultura. E muitas das vezes você carrega essas coisas sem você sequer saber que isso está atrelado na sua vida ainda. Maldições que estão atreladas na sua vida, impedindo de você viver o extraordinário de Deus. Ou a sua família não é projeto de Deus, sim ou não? Sim ou não? É a mesma coisa o derramamento de sangue, irmãos. Mais 5 minutinhos a gente encerra. Tem mais aqui.
Derramamento de sangue. Quantas pessoas se apoderaram de coisa de outras pessoas através de derramamento do quê? De sangue. Você quer ver o que mais tem por aí? É pessoas fazendo, não todos, mas a maioria para trás, irmãos, quase 99,99% de pessoas que têm essas propriedades imensas, isso aí foi tudo derramamento de sangue. Pessoas que chegavam ali com jagunço, pegava a terra, se apoderava da terra do outro, matava o outro, fazia documentação, tomava conta, vendia, ia para o outro, derramamento de sangue.